Fala, meu querido, vamos continuar falando sobre gêneros textuais e agora eu queria alertar você de alguma coisa, né? Você deve estar olhando as aulas aí, você gostou da primeira, viu e tal, mas você deve estar sentindo falta assim, ó, tá? E quando é que o Lauro vai listar todos os gêneros textuais que existem no mundo para eu estudar a característica de todos? Você tá maluco se você acha que eu vou fazer isso, né? Então você não me conhece. Ah, não, mas eu paguei e eu quero. Vai, tu quer o quê? Tu quer ser aprovado no Enem com uma nota altíssima em linguagens? Ou tu quer que o curso satisfaça as tuas vontades, sendo que quem sabe o que é importante para tu ser aprovado sou eu e não tu? O que tu quer? Ah, o senhor não pode brigar assim comigo numa aula, mas se eu quiser eu brigo. Não me desafia. Fica na tua. Por que eu não vou listar? Porque os gêneros textuais são infinitos. Pode estar surgindo um gênero novo agora que ninguém sabe qual é. Não tem como saber, você não tem como prever. Assim como podem cair gêneros aleatórios no Enem, que a gente vai ver hoje, tem os clássicos que sempre caem na prova. Então por que o senhor não me traz todos os clássicos que sempre caem na prova? Porque tu tem que ir estudando e vendo isso. Como é que se estuda gêneros? Tu não tem questões aí na plataforma que estão relacionadas a esse primeiro módulo como um todo? Vai ter questão de gênero. Quando tu começar a fazer questão e errar, o que tu faz? Opa, tô errando questão desse gênero aqui que aparece bastante. Aí tu vai atrás. Tu não pode estudar linguagens como se fosse uma ciência exata, matemática. Vai estudar geometria espacial, tem todos os sólidos que podem cair. Pirâmide, cone, cubo, esfera, cilindro, paralelepípedo, não sei o quê. Aí tu estuda todos, como é que faz a fórmula de todos. Vai lá e erra igual, porque o que é difícil na prova de matemática não é decorar qual é o sólido, é entender o que eles estão perguntando. Mas nem vou entrar nisso. Vai lá e decora os gêneros também, não vai rolar. O que você tem que saber do gênero é isso aqui, ó. Qualquer gênero que cair na prova, tu vai ter que ser capaz de inferir o contexto, a intenção do autor e o público-alvo dele. Público-alvo, tu pode ficar tranquilo que a gente vai ter uma aula só sobre isso. Identificação do público-alvo, como pode aparecer na prova. Mas o contexto e a intenção do autor, tu tem que matar pelo que tá ali. Então a gente tem clássicos, notícia, que eu falei na outra aula, campanha publicitária, que eu falei um pouco, em breve vou falar mais, falamos de charge, falamos de vários gêneros textuais. Mas o que é o mais importante? Na hora da prova tu conseguir identificar. Existem os gêneros clássicos no Enem, alguns gêneros que você precisa conhecer as características, eu destaquei aqui notícia, campanha publicitária, charge, receita culinária e poema. Destaquei esses 5 aqui, né? Aleatoriamente, quero ler mais sobre eles e tal. Não tão aleatoriamente assim, são os mais cobrados, mas fiz questão de destacar. Só que também tem os gêneros aleatórios. O Enem pode cobrar gêneros totalmente imprevisíveis, como alguns que já apareceram. Ladainha, prefácio e inventário. Como proceder nesses casos? Seja sincero, você que está aqui, que não fez o Enem nos últimos anos e, portanto, não esbarrou nessas questões, sabe o que é um inventário? Talvez você saiba, já tenha ouvido falar. Sabe o que é o prefácio de um livro? Se você lê bastante, você tem alguma noção. Sabe o que é uma ladainha? E a gente vai ver essa questão na próxima aula e não hoje. Bah, não sei, professor. Como é que eu procedo nesses casos? Com a teoria de gêneros textuais. Quando eu não sei qual é o gênero que está sendo cobrado, eu preciso usar intenção do autor, objetivo e público-alvo e pensar nisso. E aí é sempre fundamental que você pense assim. Quando o Enem cobrar uma questão sobre o gênero textual notícia, o contexto, o tema dessa notícia é o daquele que está ali. Mas a intenção do autor nunca é a intenção daquela notícia que está ali. É a intenção de qualquer notícia, informar alguma coisa. Caiu uma campanha publicitária sobre violência contra a mulher. O contexto, o tema, é o daquele texto que está ali. Mas a intenção do autor é a de qualquer campanha publicitária. Toda campanha publicitária tem a mesma intenção, que é a de conscientizar alguém, de alertar alguma coisa, de estimular a participação na campanha. É isso. Então, quando você pega uma questão como essa, apareceu uma história em quadrinhos mostrando todo o processo, eu não posso começar por aqui. Porque eu nem sei se a pergunta é sobre o gênero história em quadrinhos. Eu não sei se a pergunta é sobre algum recurso gramatical que foi usado aqui. Eu não sei se a questão, de repente, é uma cobrança sobre metalinguagem. Tu não estudou agora há pouco comigo função metalinguística? Tu consegue perceber a metalinguagem aqui, ó? A pesquisa foi o primeiro passo na produção deste livro. Eu estou escrevendo um texto para falar sobre a escrita de um texto. Metalinguagem. Professor, metalinguagem não teria que ser uma história em quadrinho falando sobre história em quadrinho? Não. Se é um texto falando sobre como você escreve um texto, seja ele qual for, já é metalinguagem. Então eu não sei sobre o que é a pergunta. Tem muitas opções aqui. O que eu tenho que fazer? Enunciado.
O que assegura o reconhecimento desse texto em quadrinhos como prefácio é OA. Não tem escapatória. Você precisa saber qual é a intenção de um prefácio. E a resposta certa vai ser a intenção do prefácio. Não tem o que você interpretar. Vou voltar no texto e ver qual é. Mano, se você voltar no texto e ver qual é, talvez você marque a C, ó. Descrição do processo criativo da autora, que está totalmente relacionado à metalinguagem, e se tu voltar no texto faz todo sentido, ó. A pesquisa foi o primeiro passo na produção desse livro, depois editado e aqui primeiro, seguida da seleção de informações da elaboração de um roteiro, desenho feito à tinta, depois editado e colorizado digitalmente, depois de todo o trabalho esse livro só precisa de mais uma coisa, ser lido, faria total sentido a letra C. Mas isso não caracteriza ela como prefácio. Então, sabe o que o Enem está testando aqui? Essa questão não foi feita para ti. Essa questão foi feita para o professor da tua escola. Como assim não foi feita para mim? Foi feita para o professor da sua escola. Agora o senhor tá maluco, professor? A impressão que eu tenho é que conforme o curso vai passando, o senhor vai enlouquecendo mais. Impressão tua. Impressão tua. Sabe por que ela foi feita para o teu professor? Porque ele quer saber o seguinte. Professores do Brasil, vocês trabalharam gêneros textuais diversos com os alunos de vocês na sala de aula? Ou vocês ficaram dando aula de gramática decorada? Vocês trabalharam gêneros textuais como prefácio? Se eu perguntar para um aluno o que é um prefácio, ele sabe? É isso que ele está te perguntando. O Enem poderia trocar a pergunta pelo seguinte, ó. Qual das alternativas abaixo representa a característica de um prefácio? É isso. E o prefácio serve para apresentar o livro. É o que vem antes. O prefácio serve como apresentação do livro. Todo o restante, apelo emocional apoiado nas imagens, descrição do processo criativo, referência à mescla dos trabalhos manual e digital com certeza. Ela fala da parte manual e depois que é digitalizado. Uso de elementos gráficos voltados para o público. Tudo isso tem, mas não é característica de prefácio, então a resposta é a letra A. Era mais uma questão que você não precisava ler o texto. Tem que dizer o que é prefácio. Professor, mas se eu não sei o que é um prefácio, eu vou rodar no Enem, então eu preciso estudar todas as gêneros. Daí você vai enlouquecer. Estudar todos os gêneros textuais, se você pegar uma comparação com a matemática, não seria como estudar todos os sólidos geométricos. Cubo, pirâmide, cilindro, esfera. Não. Seria como você estudar todos os objetos que existem no mundo que têm formato geométrico. Você estuda, por exemplo, que uma casquinha de sorvete é um cone, um chapéu de palhaço é um cone, e parou por aí, são exemplos. Mas você estuda todos os objetos que existem no mundo que são cones, não tem como. Porque se você fizer isso, aí você vai estar perdendo tempo em vez de estudar. Não dá. Você tem que estar ciente na hora da prova que qualquer gênero aleatório pode cair. E aí você tem que sacar, ó, qual é a função dele. Sabe como é que eu mataria essa questão sem saber o que é um prefácio? Só sendo aluno do Lauro? Como assim, professor? Pensa comigo. O que determina um gênero textual? Contexto, intenção do autor e público-alvo. Tá. O contexto tem que ler o texto para saber. Público-alvo depende de uma série de fatores. O que a gente tinha como destacado no início da aula, que era o principal para definir um gênero textual? O objetivo com o qual ele foi escrito. Qual é a única alternativa que tem o objetivo com o qual esse texto foi escrito? Qual é a única alternativa que tem o objetivo? A letra A, que fala da função do texto, que é a função social dele, o objetivo. Então só pode ser letra A. Caraca, como é que eu não penso nessas coisas na hora da prova? Porque tu não tinha feito o meu curso ainda. Esse ano, fio, quando tu abrir o Enem, tu vai me mandar uma mensagem na noite do domingo. Tu vai mandar uma mensagem dizendo assim, professor, fruta que fariu. Eu nem consigo te explicar o que aconteceu na prova hoje. Eu sabia, parece que as respostas brilhavam para mim. Não li o texto de metade, pelo menos. Quer ver? Notas. Machado de Assis. Eu vi por aí na internet, aqueles sites que tem assim, conteúdos que mais caem no Enem. Quando eu vejo conteúdos que mais caem, eu já fico assim. Daí o cara vai lá e diz assim, Machado de Assis é importantíssimo, cai muito no Enem. Daí ele fala as características do Machado de Assis e diz assim, veja um exemplo de questão sobre Machado de Assis cobrada no Enem e vem essa. Ok, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só que tu nunca determina a questão sobre o que é pelo texto, né? Vai pelo enunciado. O recurso linguístico que permite o Machado de Assis considerar o capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas
como um inventário é o quê? Então, a pergunta não é sobre a obra do Machado de Assis, é o que tem naquele texto que faz ele parecer um inventário. Porra, o que é um inventário? Uma lista de itens dos bens que a pessoa possui para quando ela morreu, a gente vai ver aqui a herança, ó, com quem que vai ficar. Tem um inventário de todos os itens enumerados que ela tem. Então é a enumeração de objetos e fatos. Eu nem volto aqui, ó. Não, dane-se o que está aí. Professor, mas quem sabe volta para ter uma noção. Veja bem. B. Predominância de linguagem objetiva. Tem como a característica de um inventário ser essa? Ou seja, todo texto em que predomina uma linguagem mais objetiva, automaticamente faz dele um inventário. Não. Observa, 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 observa agora as coisas surgindo na tua mente. Observa agora, o que você vai ver agora é a sua evolução acontecendo. Se prepara, vai vir na tua cabeça a resposta. O que aconteceria nesse enunciado se a pergunta fosse assim? O recurso linguístico que permite Machado de Assis considerar esse capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas com a predominância da função referencial da linguagem é predominância de linguagem objetiva. A predominância de linguagem objetiva caracteriza a função referencial, mas não o gênero inventário. Deu. C. Ocorrência de período longo no trecho. Não, se tu voltar, tem período longo. Ó. Ele começa aqui com soluços na primeira linha e esse primeiro período só termina com as reticências na penúltima. 1 a 1. A gente está falando de um período com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas na formatação que está aqui. 10 linhas. Se tu faz um período com 10 linhas na redação, o professor te destrói, dizendo, mas o que é isso? Tu não sabe escrever? Machado de Assis pode. Por quê? Porque ele é Machado de Assis, filho. Machado de Assis, tu. Não tem muita comparação. Aí o senhor não pode me rebaixar ainda, não. Só de eu ter colocar na mesma tela que Machado de Assis, eu já estou te elogiando muito. Ai, credo, como o senhor é. Não pode ser combinação de verbos no presente e no pretérito, mesmo que tenha, não tem nada a ver com inventário. A característica do inventário não é ter verbo no presente e no pretérito, nem tem verbo no inventário. Presença do léxico semântico de funerais. Muita gente marcou essa, né? Porque tem no texto muita palavra do campo semântico da morte. Mas lembra, o inventário não é o gênero textual que fala sobre a morte da pessoa, é o gênero que tem os itens que ela deixou quando morreu. Então as palavras do campo semântico de funeral da morte não caracterizam o inventário, o que caracteriza a enumeração de objetos e fatos. Se tu começar a olhar para a prova do Enem com este olhar, acabou, velho, não tem. Nós estamos na metade do módulo 2 e tu já tá quase dizendo assim, ó, vem o Enem. A vontade que você tá é de postar no Twitter assim, ó, por que a prova do Enem não é semana que vem, que eu já destruo esse troço? Calma, calma. Nós estamos evoluindo aos poucos e a cada vez mais a gente vai dominando essa prova. Te vejo na próxima!